Bom, senhores, já tô aqui com um chapéuzinho aqui para proteger a cabeça. Vou fazer a pintura do muro aqui agora, ó. Até já comecei aqui, né? Achei essa tinta aqui que eu tinha aqui em casa que eu esqueci, que a gente tinha usado para fazer uma base que faltou para esse cinza aqui, ó. Aí eu até comprei um selador para passar aqui na parede, mas como esse aqui é um fundo acrílico, né, que serve aí mais ou menos com a mesma finalidade, antes de eu abrir a lata que eu comprei, eu vou usar esse que já estava aberto aqui em casa, que foi usado bem pouco, né? Tá aqui, ó, no cinzazinho aí. E eu comprei a tinta de piso branca, porque eu tinha duas latas do cinza escuro, cinza médio na realidade da Coral. Eu comprei uma branca para dar uma clareada, que a gente quer fazer um cinza aqui, mas um cinza mais claro, tá? Aí como eu achei essa lata de tinta lá, guardada, eu vou usar ela mesmo, a princípio aqui para dar o fundo, porque daí se eu não precisar da outra lata, eu posso devolver e trocar lá na loja por alguma outra coisa. Então comecei aqui agora. Aqui, ó, essa daqui é um complemento acrílico da Linertex, né, que foi a base ali para o nosso grafiato, esse granulado ali da parede, esse granuladinho que é tipo uma areiazinha, e ele é na cor cinza aqui, ó, tom cinza. Então depois no nosso muro a gente deve aplicar esse aqui também, né, ele é tipo uma areinha, ó, a gente deve aplicar esse aqui. Essa pintura que eu tô fazendo aqui agora vai ser uma pintura temporária. Eu até falei que eu ia passar uma natinha aqui de massa corrida, não, de argamassa nesse muro, mas olhando de longe aqui a gente nem vê imperfeição, e eu acho que pintando de cinza depois, o pouco detalhe que ele tem aí não vai dar pra ver, então eu não vou nem perder meu tempo fazendo isso. Vou pintar logo direto e ver como é que fica, tá? Eu acho que vai ficar bom. Aqui como é que tá ficando, que já passei a tinta, ó, aqui tá concreto ainda, seca bem rápido aqui, calorzão brabo. Vai ficar mais ou menos essa cor. Depois talvez a gente vai tentar fazer a mistura lá da tinta de piso, para ficar mais ou menos nessa tonalidade, não muito mais escuro do que isso. Até dar um contraste bacana com a casa aí, mas ficar com um muro um pouquinho mais claro. Aqui acabamos de finalizar o arrimo, aqui no fundo, ó. Aqui em cima eu só vou passar aquela tinta ali se sobrar, né? Eu tenho essa parede aqui ainda para pintar, antes de ver se vai sobrar tinta para pintar ali, porque ali como já teve uma pintura, né, é mais tranquilo para aplicar direto a tinta final. Apesar de ter vários pontos ali que não tem tinta, já na grande maioria aí tem alguma coisa já para dar um fundo. Mas tá aqui, essas duas já foram. Tá faltando essa aqui que eu vou fazer agora. Depois tem que fazer o miolozinho aqui do pergolado, que esse aqui é bem chatinho. E aqui já tá feito toda essa daqui, ó. Tá aqui finalizada a pintura dessa parte de baixo. Então pintamos aqui, ó, a diferença que dá. Antes era aquele reboco, aquele chapisco do jeito que tá lá, ó. Então fizemos o reboco aqui, passei só o fundo por enquanto. Vamos pintar ainda, né? Vai ter outra tinta aqui por cima, mas só o fundo já dá outra cara, né? Então quando a gente estiver aqui nessa área do fundo, agora fica mais tranquilo. E aqui a nossa rede, a Fabíola vai inaugurar aqui agora. Ela foi buscar ali para botar o outro, ó. Tem mais um armador aqui e o outro lá. Então ela foi buscar aí agora para botar outra rede. E vamos testar aqui para ver se ficou bom. O sonho dela era ter rede aqui nessa área, então a gente não botou embaixo do pergolado, porque aqui futuramente vai ter móveis, né, de área externa. Então aqui a gente pode usar tanto essa área quanto as duas redes aqui, conversando entre todo mundo que está por aqui. Agora eu vou ver se a tinta que sobrou ali dá para fazer pelo menos aquela parede. Você vai fazer aqui ou lá? Fazer lá, Safadão, lá aquela parede lá do fundo lá. Vou ver se dá pra fazer pelo menos aquela parede. E se não der, aí eu acho que até dá. Aquela lá dá, mas eu acho que pra essa grande aqui não vai ser suficiente não. Tá aqui, ó. Tem 1/3 de lata mais ou menos. Um pouquinho menos. Acho que eu vou botar até um pouquinho mais de água. Vai dar uma diferença na tonalidade aí, mas não tem problema porque é só o fundo. Mas talvez botando um pouquinho mais de água renda aí para fazer todo o paredão aí. Aqui, ó. Bom, então aqui vamos pro resultado final dessa primeira etapa, que foi a aplicação aqui do fundo, tá certo? Então, ó, terminei aqui. Ontem não deu tempo para mostrar para vocês as redes como elas ficaram aqui, ficou bem legal, né? A gente já usou bastante aqui ontem à noite. A Fabíola até ainda há pouco tava aqui, usando aqui, né? Tá pegando sol ali um pouquinho, mas aquela rede de lá até ainda há pouco pegava todo só na sombra, né? Ficava só na sombra. Essa de cá aqui ainda vai demorar um pouquinho, lá para umas 3, 4 horas da tarde. Eu imagino que aqui já tá pegando sombra nessa de cá. Aquela de lá vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas
cumpriu aqui o objetivo, a ideia era justamente essa. Como vão ter móveis aqui, né, de área externa depois, sofazinho aqui e tudo mais para o pessoal sentar. Então as redes elas podem ficar sendo usadas aqui junto, mas não atrapalham essa área aqui no meio para quem estiver sentado aqui, tá certo? Então cumpriu exatamente aquilo que a gente planejou. As duas redes aqui, né, elas estão amarradas com corda aqui porque a distância é longa, tá certo? Então tá tudo improvisado aqui, foi o primeiro teste. A gente vai comprar mais dessa corda preta aqui, né? Essa cordinha preta aqui para padronizar, todas elas no mesmo tamanho, tá certo? Então vamos comprar as cordas pretas para ficar bacana aqui esse ambiente e a gente poder usar. Então tá aí, ó, o muro, tá? Todo com fundo aplicado, inclusive ali no meio do pergolado. Ontem à noite também eu apliquei por ali, tá certo? Tá aqui então, a tinta inclusive parecia inimiga do fim, deu para fazer tudo, ó, como vocês podem ver. Então eu consegui fazer todo o paredão em cima, ainda sobrou tinta no final, né? Lembra que eu tinha falado que tinha 1/3 de lata mais ou menos? Então com 1/3 de lata eu pintei toda essa parte de cima, mais ali o meio do pergolado, né? Essa parte do meio ali, esse centrozinho aqui entre uma pilastra e outra, então eu também consegui pintar. E por fim ainda deu para pintar a parte de cima do muro, que apesar de a gente colocar um rufo ali futuramente, por enquanto vai ficar assim. Então deu para pintar até aqui no cantinho. Aí a tinta acabou. Ó, então veio até aqui. Daqui pra cá tá sem. Aqui foi um pedaço que meu sogro uma hora ali passou aqui o rolo e o pincel. Mas tá aqui, ó, deu pra pintar direitinho. Já ficou muito bom. Agora durante o dia dá pra ver aquelas imperfeições do muro que eu falei, né? Aquelas que eu pensei em corrigir e arrumar. Então durante a noite não dá pra ver. Durante o dia a gente vê as imperfeições, mas não tem problema, né? Porque aqui eu vou aplicar mais uma tinta de piso, mas isso vai ser paliativo, tá? Paliativo não, temporário, digamos assim. Então vamos pintar aqui com o que a gente já tem em casa, né? Com as tintas que a gente já tem, para poder deixar o ambiente um pouco mais bonito, mais agradável, como vocês podem ver aqui em relação àquilo que estava antes, que era só o chapisco. Mas futuramente a gente vai aplicar essa mesma textura da casa, tá? Esse granuladinho aqui, ó, da Linertex, ele parece uma areiazinha, tá? Que você aplica aí. Então nós vamos usar esse mesmo revestimento aqui no muro. Então todas essas imperfeições aí vão sumir na hora de aplicar essa massa, né? Some tudo, tá certo? Então tá aqui. Essa próxima semana agora, hoje é domingo, né? Não vou mexer com pintura, mas nessa próxima semana agora eu devo pintar, né, na sexta-feira, no sábado provavelmente, com a tinta definitiva que nós vamos aplicar aqui. Então eu vou misturar uma tinta de piso branca e cinza para tentar chegar numa tonalidade um pouco mais escura do que essa, mas não tão mais escura, mais ou menos nessa tonalidade aí. Ali ainda dá para ver os remendinhos que eu fiz, né? Mas depois a outra tinta vai cobrir, tá bom? Então ficou bem bacana, deu uma melhorada, como vocês podem ver, né? Antes estava daquele jeito lá, ó, no chapisco, tudo isso aqui, né? Então era uma área que assim tava aqui do jeito que tinha que ser, né? Porque a gente não tinha ainda um recurso para investir aqui, que é o que a gente fez agora, pelo menos nessa área do fundo. Ainda vamos prever lá para frente. Mas a prioridade aqui agora é a gente fazer os móveis dentro da casa, tá? Então a gente está planejando aí, dentro de breve, fazer nossa cozinha e nossa área gourmet. Então a gente vai dar preferência por investir lá dentro. A gente investiu um pouquinho aqui só para deixar essa área de trás bonita, mas a parte da frente vai ficar para depois, beleza? Bom, eu estou aqui com a minha famosa roupinha de guerra aqui, manga comprida, né, por causa do sol. Então estou escolhendo aqui agora a cor do nosso muro, tá certo? Ontem eu fiz alguns testes aqui. Então o muro aqui que eu já apliquei na semana passada, né, o fundo, como eu mostrei para vocês. Agora eu estou aqui escolhendo a tinta, tá? A gente tinha ali 2 latas de tinta piso cinza que sobraram aqui da nossa obra, e eu comprei uma branca para misturar, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Eu misturei 1 para 1. Aqui, ó, uma lata do cinza para uma lata do branco, e cheguei neste resultado aqui, ó, tá? Então cheguei neste resultado aqui, que é próximo do que a gente está procurando, né? Como eu comentei, a gente queria algo um pouquinho mais escuro do que esse fundo que eu já tinha passado. Essa cor aqui tá mais ou menos aí nessa condição, né? Um pouquinho mais escuro. Aqui foi quando eu botei no branco 2 latinhas dessa, uma lata que eu tenho ali de 3 quilos, né? Deu essa lata total aqui, ela deu 5 latas, 5 potinhos e 1/3. Então no total, né?
Então quando eu tinha botado só 2 potinhos, ele deu essa tonalidade aqui. E aqui são com 5 e 1/3 daquele pote, que seria referente a uma lata inteira. Então a mistura de uma lata branca com uma lata cinza, a gente tem este resultado aqui. Aqui a tinta na cor pura, tá? Então seria o cinza médio da Coral aqui, a tinta piso cinza médio, né? Aqui, ó, cinza médio ali, ó, puro, tá certo? Então aqui a cor original dela. Aqui foi uma mistura que tinha no meu pincel, né? Eu já tava misturando branco com cinza. Aí o pincel ali acabou gerando essa tonalidade. E aqui é a mistura de 1 para 1. Então tá quase no que a gente quer. Vou escurecer pouquinha coisa mais do que isso. Então peguei a outra lata que a gente tinha lá, tá certo? Essa lata aqui já estava aberta, aquela lata estava até fechada. Eu fiz a mistura aqui dentro da nossa lata de lixo, né? Porque eu precisava de um recipiente grande para conseguir misturar 2 latas. E eu tinha colocado 5. Eu vou pegar aqui o potezinho aqui. Eu tinha colocado 5 ali, 5 potes, mais 1/3, que foi o que deu de tinta. Agora eu vou colocar mais os outros 2/3, digamos assim, para fechar 6, né? 6 medidas. Aqui, ó, 6 medidas deste pote aqui de 3 litros. Um potezinho que eu tinha aqui para um fortificante das frutas, tá? Então eu tinha colocado aqui o último, né? O último pote ali, ele rendeu mais ou menos até aqui assim, ó. Então eu vou botar agora essa diferença daqui até aqui. Então mais ou menos esse tanto aqui de tinta cinza lá dentro daquela tinta lá, para escurecer um pouquinho mais e ver como é que fica. Se precisar, aí depois eu incluo pelo menos mais um pote desse aqui. Mas a gente não quer uma tinta muito escura. A gente quer ali uma tinta clara, né? Um pouquinho mais escuro do que isso aqui, porque aqui quando bate o sol realmente chega até doer. Aqui quando bate o sol chega até doer o olho. A ideia é escurecer um pouquinho. Aqui dá pra ver bem, ó. A cor vai ficar muito próxima dessa que tá aqui. Tá certo, ó? Pouquinha coisa mais escuro. Eu vou colocar aqui agora um pouquinho mais da tinta cinza ali dentro do balde. E vou fazer mais uma pinturinha aqui do lado pra gente ver como é que vai ficar. Então tá aqui, botei mais aquele tanto que faltava para completar uma lata aqui nesse potinho, vou jogar aqui dentro e tô usando aqui essa ferramentazinha que eu comprei aqui para poder misturar tinta, né, para ficar mais fácil, porque olha o tanto de tinta que tem aqui para mexer. Ficaria difícil se eu fosse fazer na mão. Então vai ser isso aqui mesmo, a gente decidiu, ó, aqui deu uma diferença bem sutil entre essa e essa, né? Eu completei ali, como eu mostrei para vocês, o cinza, tá certo? A latinha ali foram 6 latas desse aqui para uma lata do branco. Lembrando que uma lata dessa daqui dá mais ou menos 5 e 1/3 dessa daqui de 3 quilos, tá? Então, para fazer uma sexta lata completa, eu tive que pegar uma outra lata. Ficou isso aqui. Essa aqui vai ser a cor que a gente vai pintar. Infelizmente, como vocês podem ver aqui, o reboco acabou apresentando uma rachadurinha aqui. Ele apresentou aqui também algumas, ó. E aqui também. Tá vendo? Então, por mais que eu tenha molhado aqui nos dias seguintes aí ao reboco, esse muro em específico ele acabou acontecendo isso. Lá não aconteceu, nem lá, né? Mas esse aqui, ele deu essas rachadurinhas, eu não vou mexer, porque se for mexer vai ficar emenda, tá certo? E aqui, como vai ser algo temporário, mais pra frente a gente vai aplicar a textura por cima, depois a textura ela acaba escondendo. Então eu não vou mexer agora, porque senão se eu cortar aqui, vai ficar uma emenda, né? Fica aparecendo a emenda. Nem aparece aqui nesses outros aqui. Cada emenda lá, ali assim também, ó. Vai acabar escondendo um pouquinho com a tinta, mas acaba ficando, né? A emenda. Então nessa área aqui eu não quero ter esse visual dessa emenda. Então acho que a rachadurinha aqui vai chamar menos atenção do que a própria emenda se eu tentar fazer. Então tá aqui, ainda tá na sombra, mas já dá pra ter uma ideia da cor, né? Vai ser esse cinza aqui, ó. Acho que vai ficar bem legal, bem bacana. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui já esse muro pintado. Vou pintar aqui, vou pintar lá em cima aquela parte branca também da mesma cor. Lá eu tinha aplicado uma textura para esconder um reboco mal feito que o pessoal aqui dessa obra de trás fez, né? Então já deu uma boa melhorada entre o visual que estava antes. Fizeram ali, ó, ali vão fazer ainda. Então eu vou pintar essa área aqui também com essa mesma tinta aqui de baixo para ficar uma coisa uniforme aqui até lá em cima, tá certo? Então aqui, pessoal, para ter uma ideia de como é que tá ficando, eu imagino aqui que já dá para ver a diferença, tá vendo lá, ó? Então é claro que aqui ainda vai secar um pouquinho, né? Deve escurecer mais um pouquinho. Mas aqui dá pra ver bem a diferença entre uma e outra, ó. Então eu acho que chegou
Uma cor bem bacana, tá? Mais claro, mais escuro que o fundo, né? Um pouquinho mais escuro, mas dentro daquilo que a gente esperava. Não muito mais escuro para dar um contraste legal e ficar aqui um muro claro, né? Trazer luz para dentro de casa, mas também para não ofuscar o olho quando bate direto a luz ali. Tá certo, ó? Então já pintei essa parte até ali. Aí eu peguei aqui agora pra gente ver bem o contraste da diferença, tá? Então vai ser bem próximo disso aqui o resultado final, né? A tinta tá secando aqui ainda, vai provavelmente fechar um pouquinho mais, mas bem pouco, tá? Vai ficar bem parecido com isso aí. Então, tá aqui a lata aqui, meus equipamentos. Vou meter bala aqui, aproveitar enquanto tem uma sombrazinha por aqui. Tá aqui, tá fluindo. Já pintei aqui no meio, né? No meio das colunas. Aqui assim, e já pintei esse muro aqui de trás. Então, tá um calorzão brabo aqui, um solzão brabo. Tô aqui, ó, com meu kit de pintura. Botei a camisa aqui pra não ficar queimando o pescoço. Tô só com o rosto de fora aqui. Vou até pegar um chapéuzinho, aquele meu chapéuzinho pra botar aqui também, pra ajudar aí na pintura. Agora eu vou começar a pintar essa parte de trás aqui. Aqui dá pra ver bem a diferença. Eu vou pintar o pequenininho primeiro e depois o de cima, pra gente observar aqui a diferença da tinta, ó. Mas dá pra ver bem ali, né? Como eu falei, é uma cor clara, mas mais escura do que essa daqui. Então vou pintar esse de baixo, aí eu mostro aqui a diferença entre um e outro, ó. Mas aqui já dá pra ter uma noção. Vou pintar toda essa área aqui do fundo e esse paredão em cima. Olha a merda que eu fiz aqui. Derramei a tinta, fui pegar o balde lá, o bicho quebrou. Vou limpar aqui rapidinho agora, porque tá secando, pegou inclusive na casa. Tô na correria aqui pra tentar limpar isso aqui, ó. Mas olha a merda.